Lugar de Entrevista está de volta. Eu converso com a deputada Marta Rocha sobre a PEC que flexibiliza o Estatuto de Desarmamento. Deputada, como a gente falava no primeiro bloco, né, sobre as mudanças, eu gostaria de destrinchar cada pontinho desses que o deputado pretende fazer de mudanças no Estatuto de Desarmamento. Essa mudança de idade, de 25 para 21 anos, o que a senhora pensa disso? Eu acho inadequado, né? Eu acho que quanto mais tarde é uma exigência de maturidade. Esses últimos acontecimentos que nós temos assistido nos Estados Unidos, né? Eu costumo dizer que nos Estados Unidos você praticamente nasce, logo em seguida você é apresentado a uma arma de fogo. Então a gente está verificando aí essa questão dos adolescentes, né? Que têm um acesso muito rápido a uma arma de fogo, e o que está acontecendo nas escolas e nas universidades, em que recentemente 9 pessoas foram mortas e ninguém percebe nada. Hoje a gente vive correndo, vive um mundo muito individualizado e as pessoas não se apercebem. Depois que tudo acontece é que você começa a perceber que lá atrás aquele jovem teve um comportamento diferente, lá atrás ele deu um esbarrão ou fez um comentário diferente. Então eu acho que essa coisa simplória de dizer, reduziu a maioridade, pode comprar, eu acho que é muito simplista pela grandiosidade do tema. Eu não gosto dessa discussão, né? Eu acho que o entendimento do denominado novo Estatuto do Desarmamento está tendo exatamente esse. De 6 para 9 armas. Mas o que uma pessoa vai fazer com 6 armas? O que uma pessoa vai fazer com 9 armas? 6 armas não eram suficientes? Precisa de 9 armas. Eu vou ter quantas mãos eu vou precisar? Qual a situação que eu vou enfrentar? Nós vivemos um estado de paz. Até prova em contrário, a gente pode discutir aqui que tem violência urbana, tudo bem, mas nós estamos num estado de paz. 9 armas para cada indivíduo. Nós tínhamos autorização para ter 50 munições ao ano para cada arma. Então, se a pessoa tinha 6 armas, eram 300 munições ao ano. Agora nós temos autorização para 9, 500 munições ao ano. Isso quer dizer 4.500 munições. O que a gente vai fazer? Vai treinar? É treino, é isso? Qual é o espaço de uso disso? Então, eu vejo umas coisas assim, a questão da própria publicidade. Antes, a publicidade tinha que ser feita em espaços específicos, né? No espaço daqueles que utilizam o tiro como esporte. Agora, essa pulverização da publicidade como um todo, né? E a validade do porte que passa de 3 para 10 anos também, né? Isso também é complicado. 10 anos na vida de uma pessoa é muito tempo, né? 10 anos é uma vida. Se a gente pensar o que a gente era aos 20, o que é aos 30 e o que era aos 40, o que passou a ser aos 50, a gente vê o que importa 10 anos, né? Uma coisa interessante que eu achei no Estatuto é a possibilidade de não retirar da Polícia Federal esse poder do posse de arma, mas também de permitir que os estados possam também outorgar o porte de arma, desde que a lei federal estabeleça o protocolo, os parâmetros. O que não pode o Estado do Rio de Janeiro ter um modelo, o Estado do Pará outro, o Estado do Piauí outro. Ou seja, é o modelo da federação, né? O mesmo modelo do Estado brasileiro. Mas eu acho que essa flexibilização vai impedir aquilo que o delegado federal falou das armas na ilegalidade. Então, ele fala da burocracia. Da burocracia, né? Isso eu acho bem interessante, né? Uhum. Então, eu acho que a gente vem essa questão, né, de você permitir que quem praticou um crime culposo tenha arma. Então, por exemplo, se eu cometi alguma coisa num delito de trânsito, então se eu tenho essa arma, numa briga de trânsito eu vou pegar essa arma. Na próxima briga de trânsito eu vou pegar essa arma e vou oferecer um disparo. É isso que eu quero? Então eu acho assim que quando a gente começa, eu acho que a gente está saindo, talvez, no entendimento daqueles que são a favor, que cada um tem uma arma para se defender, nós vamos sair do que eles determinam, que é uma lei que engessa a autodefesa, para alguma coisa que eu acho que é libertária demais, como diz Mink, libertária demais. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu acho que quem tem antecedente penal não pode ter
arma. De jeito nenhum. Seja culposo, não pode, acabou, é objetivo, não pode ter. E essa questão de você ter uma arma em casa, é o que a senhora falou antes, você sofre um assalto, um roubo, e essa arma vai cair na mão de criminosos, né? Eu fui policial civil, todo mundo sabe disso. Eu tenho um dado que me marcou profundamente de um filho de um policial civil que encontrou a arma do pai, né? E que, brincando com a arma, o irmão alertou: cuidado, a arma está municiada. Ele não está não, e disparou e matou. Quer dizer, e filho de um policial, né? Quer dizer, você pode discutir o que você quiser, faltou cautela ao pai de orientar, mas nada disso importa mais, o menino de 10 anos faleceu. É porque acontece, né? Essa falta de atenção pode acontecer e causar um acidente. Depois daquele fato, nada disso importa, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais depurado nessas questões, né? E eu acredito que em plenário esse tema vai ser profundamente debatido. Acredito que vai ser um projeto com uma apresentação de várias emendas, né? E vai ser um projeto muito debatido em plenário lá na Câmara dos Deputados. Outro ponto bastante polêmico é a inclusão de novas categorias, né? Então, parlamentares, caminhoneiros, agentes de trânsito, servidores do judiciário e aposentados das polícias e das forças armadas passariam a ter o direito também, né? E, inclusive, eles chegaram a discutir o direito para os taxistas e parece que agora tiraram, mas ainda estão pensando nisso, né? O que a senhora acha dessa inclusão dessas novas categorias? Olha, com todo respeito aos meus pares, eu entendo que os meus pares não precisam estar armados. Uma vez me perguntaram, como policial, qual era a minha arma. Eu disse que era uma boa caneta esferográfica azul. Aos meus parlamentares queridos e dessa casa que me recebeu tão bem, eu também não vejo porque eu, uma parlamentar, tenho que ter uma arma. Eu, particularmente, não vejo isso, né? Também não vejo por que um taxista tem que ter uma arma. Eu, uma mulher, não me sentiria confortável entrando num táxi e vendo, por exemplo, uma arma no banco do carona, ainda que pudesse imaginar que aquela arma fosse para a defesa daquele taxista. Pode causar acidente de trânsito, né? Porque é uma discussão e o cara perde a cabeça. Eu, particularmente, não entendo. Como não acho que o agente de trânsito tem que ter, é totalmente diferente do policial militar no trânsito. Se a gente acha que o policial militar tem que voltar para o trânsito, é outro debate. Se a gente acha que hoje o trânsito faz falta a figura do policial militar que nos dava uma garantia de apoio naqueles pequenos delitos que acontecem quando o sinal está parado, aqueles furtos, isso é uma outra discussão. Então, se traga o policial militar de volta, mas não o agente de trânsito que está lá apitando. Para mim, são situações diferentes, né? O caminhoneiro também não vejo, o taxista não vejo, o parlamentar não vejo, servidor da justiça também não vejo. Por quê? Porque o servidor da justiça, se vai fazer o cumprimento de um mandado de prisão, ele pede apoio à Polícia Civil ou à Polícia Militar. Então, nessa leva aí, eu só vejo verdadeiramente, né, as questões das Forças Armadas, que tradicionalmente têm preparo, e as forças policiais. Seria o único leque que eu abriria nesse exame dessas personalidades que vejo aí com possibilidade de estender o porte de arma. Até porque eles não têm, o que a senhora falou, não tem uma necessidade, né? Acho que deveria haver uma justificativa muito grande para eu acho assim, eu acho que todos esses personagens poderiam tradicionalmente, como qualquer outro cidadão, se dirigir, seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal, e pedir, né, requerer o seu porte de arma. Entendo que seria isso. Se eu, Marta, né, pensando não ser policial civil, como parlamentar, entendesse que precisava ter uma arma de fogo, então eu iria me dirigir à Polícia Civil ou à Polícia Federal, se for o caso, e fazer um requerimento e me submeter a tudo aquilo, me submeter ao curso, me submeter a tudo aquilo para ter o meu porte de arma. Hoje, exatamente como acontece? Hoje uma pessoa se tem que ser maior de 25 anos, tem que fazer um curso e se dirige à Polícia Federal, somente à Polícia Federal. O novo estatuto quer que as polícias civis dos estados possam dar
ter essa outorga do porte de arma. E lá eu sou submetida, apresento vários documentos, né? Tem que apresentar uma justificativa para ter esse porte de arma. Mas a ideia é restritiva. A ideia é puramente restritiva. E antigamente não, antigamente a ideia era mais flexibilizada, né? As pessoas em tese poderiam ter. Hoje a ideia o conteúdo é bem restritivo. Tá. E queria que a senhora agora falasse com calma sobre as 2 sugestões que a senhora enviou a esse projeto e como que vai funcionar, se elas já foram incorporadas, como que vai ser isso? Na verdade, eu já tive a oportunidade de dizer que houve uma audiência pública aqui, né, que foi capitaneada pelo deputado Mink e pelo deputado Alessandro Moron, que integra a bancada, a comissão especial que examina esse projeto, e a minha preocupação foram 2. A primeira, que já está incorporada, que é estender aos policiais inativos o porte de arma no período da inatividade, porque eu deixo de ser policial, mas eu não jogo para trás os 30 anos de serviço que eu vivi e os casos que eu atuei. Então é plenamente factível e natural que eu permaneça com o porte e que providencie com o meu custo próprio a aquisição de uma arma. Né? Eu não estou dizendo para a polícia bancar a arma do policial. Eu estou garantindo apenas o porte a esse policial, porque ele foi um policial treinado durante esse tempo. Então isso seria depois de ele se aposentar? Depois de ele se aposentar, ele entrega a sua arma e adquire por conta própria a arma, e como a carteira de polícia de aposentado ela é renovada, então se renovaria no tempo correto o porte de arma. Então, isso foi uma primeira demanda. A segunda demanda faz parte do mesmo entendimento que eu estabeleci aqui quando fiz a questão da arma de brinquedo, porque até então a arma de brinquedo havia uma proibição lato sensu. É proibido comprar, adquirir arma de brinquedo que seja réplica ou simulacro de arma de fogo. A proibição, importante, mas se você não tem uma punição, é o que a gente aprende direito. O direito diz que a norma ela tem que ter o preceito, que é a imposição, e a pena, que me obriga a cumprir o preceito. Então, na verdade, hoje o Estatuto de Desarmamento em vigor, ele tem apenas a proibição, mas ele não tem a pena. Se ele não tem a pena, a proibição pela proibição não faz sentido, não tem poder de cumprir. Então, na verdade, o que a gente encaminhou é a possibilidade de ter uma punição. Essa punição para aquele que foi encontrado com uma arma de brinquedo, que seja um simulacro, por exemplo, de uma pistola, né, que ele possa ser punido, ainda que com uma multa, ainda administrativamente, mas que ele possa ser punido com essa arma de brinquedo. Tá bom, deputada. Que a gente espera aí ver alcançado também no Estatuto de Desarmamento. Muito obrigada. Vamos acompanhar a votação para ver o que vai acontecer no final. O Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.